Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. Hoje estamos aqui para falar de direito. Estamos aqui com o Dr. Lucas Martins, ele que é advogado e presidente da OAB Colombo. Seja muito bem-vindo, doutor. Pessoal, muito obrigado por nos receber aqui na Conexo. É um prazer enorme estar aqui e tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Bacana, vai com certeza. Estamos com muitas dúvidas aqui anotadas aqui para falar com o doutor aqui. Isso aí, vamos conversar sobre tudo hoje. Para compartilhar também a mesa aqui comigo, meu amigo Tony Neves, gestor de pessoas, vendas, processo, enfim, um profissional completo, né, Tony? Podcaster. Maravilha, Ismael. É sempre muito bom estar aqui, compartilhando um pouquinho sobre tudo o que acontece aqui com a gente nessa trajetória do podcast. Dr. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje é muito bacana, gente, porque assim, muitas coisas que você precisa saber sobre o direito, aqui nós vamos trazer para vocês entenderem mais e tirar suas dúvidas também. É muito interessante, Ismael, porque também você pode deixar na nossa caixinha de mensagem dúvidas que você venha ter, para que a gente venha elaborar um outro episódio e trazer para vocês informações sobre isso, né? E ainda complementando, né, essa informação, temos também o Dr. Lucas, ele é muito presente nas redes sociais, né, e cria muito conteúdo com dicas, respondendo perguntas, falando de muita coisa importante, né, doutor? Isso, nós temos uma presença também nas redes sociais. É muito importante porque principalmente depois da pandemia, acho que essa chave virou e girou para todo mundo, né? Uhum. Hoje tem muita gente que fala que você não está nas redes sociais, você não está no mundo. Uhum. E isso aconteceu em todos os setores, na advocacia não foi diferente. Então, estamos por lá também. É bacana que depois dessa virada de chave pós-pandemia, né, trouxe assim o cliente muito mais próximo da informação junto ao direito, né? Sim. Percebo que antigamente as pessoas tinham até uma resistência, Mel. Uhum. Poxa vida, meu advogado tinha certa preocupação. Hoje é mais tranquilo, né? As pessoas têm um contato mais próximo e têm informação. Eu quero muito falar sobre isso, eu notei uma situação aqui, depois quero falar sobre a sua gestão ali como presidente da OAB. Acho incrível o trabalho que vocês estão fazendo lá. Que legal. Mas vamos lá, vamos iniciar do início, né? Começar do começo, né? Começar do começo? Isso aí. Por que advocacia? Por que direito? Rapaz, eu acho que isso foi meio que natural. Meu pai é servidor público, sempre da área do direito, embora não foi advogado, né, se formou em direito, então meio que foi natural para mim. Desde criança eu estava envolvido nesse mundo e é aquele negócio, né? Não é uma escolha, mas é uma escolha, então isso sempre foi muito natural e acabei não tendo outra opção, né? Eu não pensei em outras opções. Então, quando chegou na época de vestibular, prestei para direito, passei, fiz faculdade, durante a faculdade inteira comecei já fazendo estágio, então isso acabou sendo natural. Embora sou o primeiro advogado da família, não sou o primeiro bacharel em direito, então isso foi muito legal, porque aconteceu naturalmente, né? Que bacana. Essa é uma profissão que exige muito, né? Exige bastante. Tem que debruçar o tempo todo. Atualizações constantes e normalmente a gente está envolvido com um conflito, né? Nunca é uma coisa muito divertida, né? Embora tenha também diversão, mas nem sempre é uma coisa muito prazerosa, porque sempre quando procura um profissional do direito, um advogado, é sempre que existe um conflito. Conflitos mais burocráticos para se resolver, outros menos. Mas é sempre um conflito e isso demanda também do profissional uma atualização constante, um estudo constante. Então, isso acontece, né? Eu vi uma matéria essa semana nas redes sociais, eu achei muito interessante. O advogado, não vou lembrar o nome dele, mas o advogado falando que ele corre o olho em processo, ele conseguiu ver 7 processos e descrever assim rapidamente e dar o parecer de cada situação. Uau, que habilidade, né? Então isso exige bastante do profissional, isso, né? Muito essa legal. Habilidade, né? Quando nós para os profissionais, né, que entram nesse mundo, o processo, o próprio nome diz, né, o processo judicial é porque de fato é um processo, são etapas, né? Então com o tempo a gente começa a criar algumas habilidades de facilitação do olhar, né, jurídico, porque você olhando o processo, você sabe qual etapa está, então você sabe o que já aconteceu e o que vai acontecer. Então isso acaba facilitando muito. E o nome, né, não é à toa.
Então existe de fato um processo para isso acontecer, existe uma sequência lógica, né, dentro de um processo judicial. Isso facilita um pouco a visão que nós temos de pronto. Mas óbvio que o olhar atento é sempre necessário, né? Doutor, aí tu se forma então, né, advogado, e para qual área do direito o doutor escolheu, foi escolhido para... tinha uma advogada, a doutora Thaís, ela falou, olha, essa área me escolheu, na verdade, Sim. né? Isso acontece muito, né? E ela falou, eu fiz um estágio em um escritório de advocacia que atendia isso, e eu Sim. me identifiquei com isso. E o doutor foi para qual área do direito? Na verdade, o que acontece, né? O que aconteceu comigo? Uhum. Desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha a intenção de ser magistrado, de ser um juiz. Então, eu sempre fiz estágios na faculdade com juízes de direito, já com essa intenção. Então, assim que eu me formei, eu fui convidado para ser assessor de juiz, fui assessor por 2 anos, estudando para concurso, esperando o prazo, né? Que hoje, para ser juiz, você precisa de um prazo ali de prática de 3 anos. Só que chegou em determinado momento, eu falei, cara, isso não é para mim. Cara, no meio do caminho. No meio do caminho, a magistratura ela precisa de pessoas vocacionadas. E eu comecei a perceber muitas vezes que um processo judicial não resolvia a vida nem de quem pediu e nem de quem estava respondendo. A gente chegava numa audiência, naquele momento eu como assessor, e eu via que o processo não resolvia a vida de ninguém. E eu falei, cara, como que a gente pode mudar isso? Porque quando a pessoa procura um advogado, quando procura um processo judicial, é para solucionar de fato um problema, né? E muitas vezes as duas pessoas saíam descontentes. E eu vi que na advocacia isso podia ser diferente. Então eu falo que a advocacia acabou me escolhendo por conta disso. E a área do direito, né, que hoje a gente atua atendendo majoritariamente empresas, é porque acabou acontecendo de fato, né? Então no começo da carreira a gente acaba fazendo tudo, pegando tudo que aparece, é natural, é normal. Eu sempre falo lá no Abrir para os advogados iniciantes que isso acontece e é bom que aconteça, porque as oportunidades nos fazem, né? E com o caminhar aconteceu que nós fomos segmentados para atendimento de empresa, principalmente para a área trabalhista patronal, que é hoje o forte do escritório, mas a gente acaba atendendo também outras áreas voltadas para empresas. Óbvio que quando o cliente precisa de alguma situação, eu sempre falo que o advogado ele é o ponto forte do cliente e a segurança que ele precisa. Então a gente percebe que muitas vezes o cliente fala, viu, mas eu quero saber sua opinião. Mesmo que a gente dê uma prévia, é sempre importante encaminhar para alguém especialista naquela área, se nós não fazemos, mas nós temos esse filtro para atender hoje necessariamente ou de maneira majoritária as empresas que nos procuram, né? E é bacana porque assim, hoje a comunicação digital que vocês têm é muito importante, são muito atuante. Até vi ali uma situação falando sobre os falsos golpes, depois eu quero que fale um pouquinho sobre isso. Mas eu acho muito interessante porque às vezes o cliente, Ismael, não sabe fazer a pergunta certa. E com aqueles spoilers que é dado nas redes sociais, sei lá, nas redes sociais. isso abre o link para o cliente fazer a pergunta certa. Exatamente. Né? Então, parabéns por essa iniciativa de ter essa comunicação digital, que isso é muito bom. Então, a gente olha ali, consegue discorrer ali e ver realmente o que perguntar. Sim. Inclusive, eu tenho algumas perguntas elaboradas aqui para fazer. Olha aí, ó. Eu também anotei aqui uma caderneta de perguntas aqui. O tempo vai ser pouco para nós conversar com o Dr. Lucas. E é legal porque assim, tem muita linguagem técnica, então às vezes fica difícil para quem é leigo na situação entender. Então, bacana. Eu acho legal essa comunicação, Ismael, porque facilita. Né? Sim. Aliás, você que nos está assistindo, já vai ali nas redes sociais do Dr. Lucas para você entender todas essas informações. Na OB também tem muita coisa interessante que está acontecendo, né? Sim, tem muita coisa boa acontecendo. A gente sempre tenta transmitir isso para a população, para o nosso cliente ideal, da maneira mais clara e simples possível, né? Eu sempre falo que uma conversa, nós estamos aqui numa conversa hoje, mas quando nós estamos numa conversa dentro da OAB é de uma forma, porque óbvio os aspectos técnicos estão muito mais envolvidos, mas quando a gente está numa conversa com os clientes, com as pessoas que não são advogados, nós temos esse papel. O papel do comunicador é sempre, se alguém não entende, a culpa é dele, né? Não de quem não entendeu. Exatamente. Então nós precisamos sempre saber também onde nós estamos para poder trazer essa informação clara. E isso envolve tudo, desde o direito que a pessoa tem ou pode ter, desde os golpes que ela pode cair, que infelizmente, né, depois a gente vai tratar a respeito disso. A OAB está fazendo uma campanha forte para tentar combater isso, porque a falta de informação
ou a informação equivocada pode trazer prejuízos para todo mundo, né? Exato. Então, nós, né, no papel de advogados, de ter essa visão e essa responsabilidade de trazer a informação da maneira mais clara possível, é fundamental para todo mundo como sociedade, né? Que ótimo. E a sociedade também tem que sentir muita vontade em elaborar perguntas, não tenha dúvida, não tenha medo de perguntar, Exatamente. Né? Pergunta do seu jeito que o profissional vai Não tem como saber tudo, né? vai interpretar e trazer a resposta certa, né? E principalmente na área do direito que é técnico, né? É muita informação, é muita coisa técnica, é muita informação técnica. Sim. Então, para quem não é da área, a pessoa jamais vai conseguir elaborar uma pergunta técnica. Claro. Exato. Né? A menos que ela... Hoje tem as ajudas, né? Não é jamais, né? Hoje tem as ajudas do chat GPT, inteligência artificial, a exatamente. inteligência ali que consegue transmitir da forma que você quer perguntar. Mas não é o caso, porque você está atendendo o público, a população em geral. Sim. Então, muito bem colocado pelo doutor, quando o doutor fala, se a pessoa não entende, a culpa é sua. Você não conseguiu transmitir a mensagem correta. Mas isso não é o caso, porque nas redes sociais Tá muito bem colocado, claro, inclusive né? da OAB, né? Falando em OAB, doutor, uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, que é uma dúvida minha. Claro. Essa subseção da OAB, é subseção, é isso mesmo? Isso mesmo. Subseção. Da OAB Colombo foi criada em 2017. Isso. Pelo que eu estava acompanhando. Além de Colombo, quais as regiões são abrangidas por essa subseção? Legal. O que acontece hoje? Nós temos... a gente chama de sistema OAB. O sistema OAB ele é dividido entre o Conselho Federal, que é a OAB nacional, e cada estado tem a sua OAB, como o nosso aqui, no OAB Paraná. Certo. E dentro da OAB Paraná, não é toda integrada. Ela é integrada, só que ela tem administrações específicas. Como na minha cabeça, como se fossem as franquias. Como se fossem franquias, ou talvez filiais. Um panorama mais fidedigno seria como se fosse o governo federal, o governo estadual e as prefeituras. Entendi. Seria semelhante a isso. Legal. Hoje nós temos, dentro da OAB Paraná, 49 subseções. 49. Dentro do estado todo. E a nossa aqui, da OAB Colombo, envolve 10 municípios. Então, todos os municípios da região metropolitana norte estão vinculados à OAB Colombo. E nós administramos toda a estrutura, né, da OAB dentro desses municípios, e todos os advogados que lá trabalham e lá estão domiciliados também estão dentro da OAB Colombo, que hoje são quase 1.200 advogados em toda essa região. Então nós temos, além da OAB Colombo aqui na região metropolitana, a OAB São José dos Pinhais, que envolve São José dos Pinhais, Piraquara, e a OAB Campo Largo e a OAB Araucária. Então, nós, na região metropolitana, estamos divididos entre essas 4, além da OAB da Lapa e da OAB Paranaguá, que vai um pouquinho mais para o litoral, e depois todo o interior do estado. Então, a OAB Paraná é formada por essas 49 subseções, e nós aqui em Colombo somos uma delas. Colombo vai representar ali, por exemplo, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Bocaiúva, Cerro Azul, não? Exatamente. Almirante Tamandaré, Bocaiúva, Cerro Azul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Tunas... Não. O Dr. Ulisses, ela está em outra subseção, embora tá bem na divisa ali, mas nós vamos até Adrianópolis, lá que faz divisa com São Paulo. Então, toda a região norte é conosco. É uma extensão muito grande, são 10 municípios, 10 prefeituras, nós temos dentro desses 10 municípios 5 comarcas, né? Que algumas comarcas envolvem mais de uma cidade, mas toda essa população, toda essa cidade está envolvida com a OAB Colombo hoje. E dentro disso, doutor, como podemos falar assim, das principais conquistas da subseção da OAB Colombo nos últimos anos? Nós temos alguns projetos que foram alavancados? Sim, nós temos várias situações muito importantes que aconteceram depois da criação da OAB em 2017. Então, na verdade, a OAB Colombo ela não existia. Todos nós estávamos no limbo, digamos assim. Ficávamos vinculados à OAB Paraná, mas não tinha uma referência local, então nós ficávamos nessa situação. Falando da cidade de Colombo, até era tranquilo, porque estava do lado de Curitiba. Mas se a gente fala de Cerro Azul, de Adrianópolis, que está bem distante, Bocaiúva do Sul, embora está perto, mas não está tão perto assim. Então nós não tínhamos essa referência. Então foi criada a subseção em 2017, e de lá para cá nós conseguimos muitas coisas, né? É uma subseção muito recente. Na OAB Paraná nós somos, nós temos a OAB Colombo como recente, e daí depois nós temos só a OAB, que é a OAB Trifronteira, que fica na cidade de Barracão. Então nós somos as 2 subseções mais novas do estado do Paraná.
E isso foi importante para a nossa região, porque nós conseguimos olhar para a região num olhar mais individualizado. Então, nós conseguimos fazer convênios com a advocacia da ativa para atender a população carente. Então, hoje nós temos Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, em Colombo, em vários municípios da região, que antes não se tinha essa visão de maneira mais... com um olhar mais atento à individualidade de cada município. Nós tivemos várias conquistas também com criações de comissões específicas com advogados da região, né, de Colombo, de todas essas cidades, para que nós pudéssemos olhar para as situações que acontecessem naquela localidade e trazer soluções pontuais e mais rápidas, né? Então, nós tivemos diversas conquistas como essas que eu trouxe a partir da criação da OAB Colombo hoje. Legal. Eu vejo uma atuação muito bacana, tal como ações que a OAB faz, tipo, vacine-se com a OAB, kit para a mulher colombense, né? Sim. E muitas outras ações. E eu achei muito interessante esse trabalho que vocês têm feito ali, né? É muito legal porque a OAB nós temos... É uma entidade sui generis porque, em primeiro lugar, óbvio, ela é um ente de classe, então ela está lá para fiscalizar e defender a advocacia, né, regulamentar todo esse trabalho, mas ela também tem o papel de olhar para a sociedade, porque um dos pilares da OAB defender o Estado Democrático de Direito, defender a justiça social, os direitos humanos, então ela está sempre com esse olhar atento também para a população. E isso faz com que a gente consiga promover alguns benefícios e alguns programas que atendam também a população que não é advogado, né? Então nós temos benefícios para os advogados, benefícios estatutários, que envolve vários benefícios para aqueles, né, para os profissionais da advocacia, mas também conseguimos fazer Dia da Cidadania, que atende a população, e vários outros projetos que é muito interessante. Que é tão importante esse cuidado, porque vamos imaginar o que esse profissional ele sofre de sobrecarga, né, de tanta situação que ele tem que pegar para atender. Então isso é muito importante. Até eu queria, doutor, que passasse para o nosso telespectador qual é a função da OAB. Você já falou, descreveu bastante. Sim. Mas isso eu acho muito legal, porque muita gente não sabe qual é a função da OAB. Até eu estava olhando como achei importante, que ela tanto faz a fiscalização, quanto também dá o suporte para o profissional, né? Mas fala com as suas palavras a função. Isso, como eu disse aqui, nós temos... a função da OAB, ela sempre é discutida e ao longo do tempo isso... Vai mudando. Amplia-se. Ele tenta... Óbvio, isso está na lei, então se tenta ampliar, só que a sociedade, ela muda o tempo todo. E os papéis das instituições também vão se moldando conforme isso. Então, em primeiro lugar, a função da OAB é regulamentar a advocacia, fiscalizar o exercício da profissão, que qualquer profissão a gente sabe que, infelizmente, tem alguns advogados que precisam de fiscalização. Então, a OAB tem esse papel. E a OAB tem um papel também de defender o Estado Democrático de Direito, ser o guardião da Constituição e poder fazer e fomentar a justiça social. Então, nós temos esses dois papéis principais. E quando a gente fala em fiscalizar e defender a advocacia, a gente fala, por exemplo, em fiscalizar as prerrogativas dos advogados. Só que quando a pessoa ouve nós falamos isso, fala, pô, mas por que só o advogado tem prerrogativa? Só que, embora o nome se dá prerrogativa de advogados, na verdade a OAB defende a prerrogativa do advogado para ele defender a prerrogativa do cliente. Então, o advogado ele tem um papel fundamental, e esse é o principal papel do advogado, que é poder dar voz para outra pessoa. Então, hoje, nenhuma outra profissão pode fazer isso, que é o que a gente chama de capacidade postulatória, tecnicamente, né? Tentando traduzir isso, é que, salvo raras exceções, normalmente em causas pequenas, mas você precisa de um advogado para que possa te dar voz a outras situações. A OAB, quando defende a prerrogativa do seu advogado, ela está defendendo o seu direito. Exatamente. Então, nós tivemos uma situação recente agora, que o CNJ tentou, né, no país todo, mas aqui no Paraná nós conseguimos coibir essa situação, que era tirar o direito à sustentação oral do advogado. Então, o advogado, quando está num julgamento em um tribunal, por exemplo, Tribunal de Justiça, ele tem a possibilidade de ir pessoalmente, conversar com os julgadores no momento do julgamento e trazer os detalhes daquele caso no momento correto. E transvestido de uma tecnologia, de uma agilidade processual, o CNJ quis transformar isso em um vídeo gravado. Trazer isso para que os julgadores vissem o vídeo do advogado e, se ele concordasse, ele votava a favor. Se ele não concordasse, ele votava contrário.
é prerrogativa do advogado poder conversar com o julgador. Só que a prerrogativa é do cliente que essa pessoa está defendendo. Então, a OAB Paraná, ela fez uma campanha muito grande e aqui no estado do Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná, se manteve essa prerrogativa. Eu trago isso para trazer um exemplo do que a OAB faz como defesa, que obviamente é uma defesa do advogado, só que por trás dessa defesa do advogado está a defesa do cidadão que tem essa capacidade de poder ir. Acompanhando em tempo real, né? Acompanhando em tempo real. Nós temos uma situação que houve agora recentemente, eu vi nas redes sociais, sobre a CPI das Bets, né? Isso. E até teve uma influencer, não vou lembrar o nome dela agora, e no momento assim de fala dela, onde eu via o questionamento do Senado para ela conseguia, através do suporte do advogado, conseguir passar a resposta correta. Que tem um momento que ela não entendeu. Entende-se que é um momento que o cliente está em pressão. Sim. E ele não vai ficar perdido mesmo nas informações. E achei legal aquele comportamento. Eu estou defendendo aqui o comportamento, sabe? Claro. A situação. Não o caso ali, né? Mas a situação. Agora falando sobre o comportamento do cliente e a relação dele com o advogado. Então, é isso, né? A defesa prerrogativa defende isso. Para o advogado conseguir ter o contato com o cliente numa situação Exato, dessa. porque se nós não temos a defesa dessa prerrogativa, ela de maneira muito cumprida de maneira muito séria, isso prejudica no final e na ponta o cliente. Então, são diversas as situações que isso pode acontecer. Até das mais comuns, que é mais natural a gente imaginar, que é, por exemplo, às vezes uma pessoa está sendo processada e não tem acesso a um inquérito processual. Se o advogado não tem acesso ao inquérito, a pessoa não sabe o motivo por que ela está sendo processada. E o que está acontecendo. E o que está acontecendo. Então, a prerrogativa do advogado de ter acesso à íntegra desse inquérito processual é para poder... Mesmo correndo a sigilo, né? Mesmo correndo a sigilo, dar ciência ao acusado ou àquela pessoa que naquele momento está sendo processada e trazer isso de maneira limpa e clara. Porque se nós não temos isso, o cidadão ou o cliente do advogado fica prejudicado. Então, a OAB envolve todos esses aspectos para que, no fim das contas, né, lá na ponta, a sociedade como um todo acabe ganhando e tendo, pelo menos, transparência dos atos públicos que isso acontece. Né? Eu vejo a situação, por exemplo, de um detento. Para ele chegar, imagina, é totalmente inacessível por questões burocráticas de segurança. Então, eu entendo tudo isso. Claro. Mas o cliente, ele não vai conseguir chegar até o familiar dele lá, até porque tem um processo de fazer documentação e tudo, mas o advogado consegue fazer isso através da defesa prerrogativa. Né? Exatamente. Que legal isso. A intermediação disso, né? E assim, quando nós falamos, envolvemos tanto a parte do direito criminal, como esses exemplos que nós trouxemos, mas tem outras áreas do direito que não envolvem crimes que também são necessários. Às vezes são acessos a informações públicas que uma empresa precisa ter e não tem acesso. Então, as prerrogativas envolvem todo o direito, em todo o advogado, porque isso, no fim das contas, reflete em todos os cidadãos. Né? Que legal. Doutor, ainda sobre Colombo, sobre a OAB Colombo, claro. Eu vi uma notícia esses dias sobre a construção de um novo fórum na cidade, ou construção do novo fórum. Como isso vai beneficiar a população de forma geral? Essa é uma luta árdua, constante e de muito tempo da advocacia, né, colombense, que vem até antes da construção e da criação da OAB Colombo. Hoje, Colombo, nós estamos aí entre os maiores municípios do Paraná, uma população grande, uma economia pujante, e nós não temos um fórum que centraliza todos esses processos em um só local. Então, nós temos várias varas judiciais hoje em Colombo, só que cada uma em um local. Então, nós temos o juizado especial lá no Atuba, nós temos a vara de família na Rodovia da Uva, nós temos as varas cíveis no centro. Diferente. Cada lugar é um lugar. Distante, né? E diferente, por exemplo, hoje se nós vamos numa cidade do interior, ou até mesmo em Almirante do Tamandaré, que é do ladinho. Araucária também. Araucária, está tudo centralizado num fórum novo. E é um problema porque, para a advocacia e para a população, muitas vezes a gente não sabe onde ir. Então, se uma pessoa precisa... Uma mãe precisa de um acordo de pensão alimentícia. Ela precisa ir no fórum buscar esse acordo de pensão alimentícia. Onde que ela vai? Porque se ela for no fórum, não é lá. Se no fórum da cidade, não é lá. Porque o fórum da cidade estão as varas criminais. Então,
nós temos esse aspecto e nós temos os aspectos também das pessoas que trabalham lá, dos servidores públicos que estão lá. Então, essa é uma luta muito grande e muito antiga da advocacia para a criação desse fórum novo em Colombo, e nós temos notícias de que isso vai acontecer. Então, o Tribunal de Justiça já sinalizou a compra de um terreno para que faça essa construção. A gente sabe que também, com o devido cuidado e necessário, sempre tem todos os processos licitatórios, isso acaba demorando um pouco, mas nós estamos aí na expectativa de que isso aconteça o quanto antes. E a UB monitora isso também porque é de muito interesse, né? É de muito interesse, tanto da advocacia quanto da população, e a OAB sempre está em cima para que a gente possa cobrar o ente público de que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Traga esse resultado, né? Traga o resultado. Você estava falando, Tony, sobre os golpes. Né? Eu cheguei num tema do golpe. Legal. Não sei como você puxou essa... Pois é, sempre assim, a vítima, ela não tem noção que está caindo no golpe, né? Porque assim, hoje, com a tecnologia, ela é tão boa, mas ao mesmo tempo, ela traz a facilidade também para os golpistas, né? Sim. Isso nós estamos falando num contexto geral e principalmente de profissional da área, que a gente sabe que existe também. Sim. Né? E como que se cuidar, como não cair, como ter o cliente antes de... no primeiro momento ali, como ele saber se está caindo num golpe, se de fato o advogado é o advogado, como saber isso? O golpe do falso advogado, né, Tony? Nós temos várias situações e assim... Infelizmente, nós temos hoje golpes muito complexos e muito reais. Então, é importante nós, como OAB, temos esse papel de poder conscientizar toda a população. Os golpes, eles estão sendo aplicados. Antigamente, se aplicava os golpes somente naquelas pessoas mais hipossuficientes, às vezes é a pessoa já idosa, aposentada, que tem muito golpe nesse aspecto. Mas hoje já tem golpes que estão sendo aplicados em empresas, em grandes empresas, e que muitas vezes no fluxo do trabalho acaba passando. Então são diversos golpes hoje e nós precisamos ficar atento em relação a isso. Quais são os principais? Muitas vezes os golpistas utilizam da foto do advogado através de um número novo, passando algumas informações que estão públicas na internet ou no site dos tribunais, dizendo que ele tem um resultado para o processo, mas para que aquele resultado saia, é preciso pagar uma guia, uma custa, um pedido de alvará. O que normalmente nessa mensagem vem? Que a pessoa está inacessível, por exemplo, o doutor fulano está no fórum, ele não consegue te atender, mas ele precisa que essa guia seja recolhida agora. Nossa. Então... Esse é o primeiro alerta que a gente sempre dá. De forma perfeita, né? Exatamente. Então, o assim, advogado está no fórum, normalmente está no fórum. Ele não pode atender porque está numa audiência, alguma situação. Normalmente a guia precisa. E a guia precisa ser recolhida. Guia que precisa ser recolhida mesmo. Exatamente. E a roupagem que eles trazem é muito idêntica, né? E a foto é do advogado. Então, assim, o primeiro ponto que a gente sempre traz é que não existe guia que precisa ser paga na hora, ela sempre tem um prazo de vencimento. Então, se a gente recebe esse tipo de mensagem, a gente precisa ficar, já de alerta. Se por acaso acontecer, o que pode acontecer, às vezes é uma guia mais urgente, de um dia para o outro, ou algo assim, entre em contato pessoalmente com o advogado, conversa com ele por telefone, faz uma videochamada, para ter certeza que aquilo está vindo do escritório dele. Porque isso prejudica a população, que muitas vezes acaba pagando guias de 2, 3, 4, e tem casos até de valores que são acima de 15 mil reais. Nossa. E é um valor que a gente não consegue estorno. É de fato um golpe e que vira inquérito policial, e nós estamos hoje... A OAB mapeou todos esses golpes. A Polícia Civil, juntamente até com a Polícia Federal, está identificando grandes quadrilhas que têm feito isso para que a gente possa pegar isso de fato na raiz do problema. Mas a população precisa sempre se atentar. Porque é muito rápido, né? É isso que eu ia dizer. São coisas que todo dia vai surgir um novo inteligente das redes sociais e vai fazer isso. É muito interessante porque hoje aconteceu com um cliente meu. Ele recebeu um e-mail dizendo, tem esse processo, clica aqui para que a gente possa regularizar a situação. Ele printou e me mandou, eu falei, não, nós não temos esse processo vinculado, e mesmo que se nós fosse um processo novo, o número do processo não é aquele, porque todo processo ele tem o que a gente chama de número único, então ele tem uma sequência de números que é sempre a mesma. E eu falei, cara, esse número não existe.
Então, assim, era um golpe que estava tentando ser aplicado. E uma advogada nos mandou mensagem hoje lá para a OAB dizendo que a voz dela estava sendo simulada no WhatsApp através da inteligência artificial. Então, assim, a tecnologia e a informação ela é muito mais rápida do que qualquer coisa que nós podemos pensar. Então, a gente sempre pede para todo mundo estar atento por conta desses golpes, porque são milhões de reais que são feitos, né, através de golpes diariamente. E, infelizmente, acaba pegando uma parte da população mais vulnerável, não só ela, mas principalmente ela, e que nós precisamos passar essa mensagem para frente, né? Doutor, eu levo uma regra para a vida e eu acho interessante, até quero compartilhar isso com nossos telespectadores e ver se faz sentido para mim, para ti. Todas as vezes que houver uma situação de pressão numa resposta, para mim, a resposta é não. Exatamente. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. E normalmente, Ismael, quem cai nesses golpes são pessoas que falam bem assim, cara, vou dar um jeitinho. Vamos pegar alguma coisa que é encurtar caminho. Cara, não tem como encurtar caminho. Sim. O caminho ele é um só. Então, se tentar fazer alguma coisa para ficar mais fácil, ou ganhar, ou dar o jeitinho, vai dar ruim. Sim. Né? Existem esses golpes do famoso jeitinho brasileiro, mas muitas vezes esses golpes que chegam até nós lá, eles são golpes muito bem pensados e planejados que quando você vê de pronto, de fato parecem ser reais, né? Muitas vezes... Até mesmo para o profissional que está olhando aquilo, você pensa, mas... Ele fala, cara, isso aqui pode ter acontecido. Vamos imaginar, uma senhorinha que está esperando 5 anos um processo previdenciário dela sair, de uma aposentadoria, de uma revisão que ela está fazendo. Ela está na iminência de querer aquilo quanto antes. Ansiosa, né? Ansiosa para isso acontecer. Então, quando ela recebe uma mensagem dizendo, saiu, você vai receber, a gente só precisa de uma etapa para isso ser concluído, a pessoa de maneira intuitiva faz aquilo acontecer. Então, nós precisamos sempre se atentar a isso. Averiguar a informação, conversar com o seu advogado de confiança, que isso é mais importante, antes de fazer qualquer pagamento. Ter a certeza que é ele, né? E nesse caso ainda, doutor, existe, por exemplo, um canal que a pessoa consiga... Por exemplo, eu estou suspeitando de um advogado, de um falso advogado, ou, enfim, de um falso processo, alguma coisa, que consiga falar diretamente na OAB Colombo, ou vai ter que acionar um advogado, por exemplo, um advogado meu mais próximo, conhecido, enfim, né? Nós sempre falamos o seguinte, se a pessoa já está sendo assistida por um advogado, se esse processo já existe um advogado, ela precisa conversar com esse advogado. Ele que vai passar essas informações, né? Que todo advogado tem e tem a exigência de cumprir as normas de ética da advocacia para passar a informação para o seu cliente. Mas se por acaso a pessoa está na dúvida, ou não tem um advogado, ou não sabe a quem recorrer, liga para a OAB. A OAB hoje no site tem um canal de denúncias de todos esses golpes para que a gente possa agir de maneira efetiva junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal a respeito dessas situações. A gente precisa mapear o que está acontecendo, mas principalmente nós conseguimos orientar a pessoa para saber se esse advogado de fato existe, se ele de fato é da cidade de onde a pessoa está falando, porque muitas vezes ele pode pegar um advogado de outro estado, o advogado existe, mas ele não está fazendo isso. Então a OAB consegue fazer isso para a pessoa. Como que é feito isso? Através dos canais de denúncia no próprio site e ligando em qualquer OAB que, independente da cidade de onde a pessoa está. Nós temos a possibilidade de passar informação se de fato aquele advogado existe, aonde ele atua e qual que é o endereço, né, profissional daquele advogado. E até mesmo se a credencial dele não está cassada, né? Que exatamente. Existe isso também, né? Existe, e se isso aconteceu, fica sempre nos registros. Doutor, um fato bem importante. É interessante que o advogado que está cuidando da minha causa, por exemplo, ele seja associado, afiliado à OAB, né? Isso é um dos fatores muito bom que ajuda a monitorar tudo isso, né? Exatamente. A OAB tem esse papel. Porque pode ter também advogado que não está vinculado? Pode não. ter. Hoje, esse é o papel. Todos os advogados, eles são advogados da OAB. A OAB não é uma associação. Ela é um ente de classe que regulamenta a advocacia pela lei. Então, hoje, o Estatuto da Advocacia é uma lei federal e, através desse estatuto, é regulamentada toda a advocacia. Então, advogados eles têm regras para cumprir. Então, o advogado hoje ele só pode exercer a profissão se ele, depois de formado, passa no exame da ordem, faz a sua inscrição. Então, o advogado que faz a inscrição, ele não está automaticamente
advogado. Ele passa como se fosse, entre aspas, uma banca avaliadora, que na verdade é um colégio de seleção, que ele vê aqueles requisitos que a lei federal nos exige para se tornar advogado. Então, se cumpriu, por exemplo, o advogado não pode ter condenação, principalmente em situações de feminicídio e outras situações. Advogados que não cumprem, ou melhor, bacharéis que não cumprem esses requisitos, eles não são aprovados para se tornarem advogados. Entendi. Então tem todo um processo de seleção que a OAB regulamenta isso para que o advogado possa cumprir. Muitas pessoas criticam, né, esse processo de seleção, principalmente porque nós temos no Brasil como um todo uma enxurrada de universidades, de faculdades de direito, que não dão, infelizmente, o conteúdo e o ensino necessário para que essas pessoas possam exercer a profissão, só que a regulamentação da profissão se faz necessária por conta de todos esses aspectos que nós estamos conversando. Porque o advogado, ele representa outra pessoa. Então, ele fala por outra pessoa. Se nós não temos o mínimo de critério para poder estabelecer a entrada desses profissionais na advocacia, isso causa um problema social muito grande. Então, existem muitas críticas, né, nesse sistema, mas a OAB entende que esse sistema ainda precisa existir e ainda é necessário, porque se não houver uma seleção, a sociedade acaba perdendo como um todo. Porque o advogado, ele tem esse papel de representar e ser voz para outra pessoa, né? Aliás, deixa eu só comentar algo que eu achei bem interessante. Vocês têm uma instituição que trabalha muito nesse conteúdo pro profissional, né? Que é a doutora Beatriz, me corrija se eu estiver errado. Ela é um braço forte lá na tua gestão agora na OAB, com a instituição ESA, né? Isso, então a OAB, ela tem alguns braços que se dividem aí administrativamente para que a gente dê conta de tudo também. E um desses braços, digamos assim, é a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Então nós temos, através da ESA, a possibilidade e fazemos isso efetivamente, de trazer para o advogado a atualização constante. Bacana. Então, com a ESA, e a doutora Beatriz Fracaro está à frente da ESA da OAB Colombo, nós trazemos para os advogados a atualização constante. Porque a lei muda todo dia, a sociedade muda todo dia, e o advogado precisa estar atualizado. Então, nós temos, através da ESA, todo esse braço de educação e de atualização. E uma coisa muito legal que nós conseguimos, e até com o Dr. Pereira, que é o presidente da OAB Paraná, ele que trouxe isso agora para essa gestão, que é a anuidade vira crédito. Então, todo advogado paga uma anuidade para conseguir estruturar tudo isso que nós temos. Então, nós temos sede em todas as cidades, em todas as subseções. Toda essa estrutura é paga pelos advogados. E o que o Dr. Pereira trouxe de maneira totalmente inovadora agora é que toda a nossa anuidade vira crédito para os cursos da ESA. Olha que bacana. Então, hoje o advogado, ele pode fazer todos os cursos e atualizações pagando com o crédito que ele já pagou. Então, antigamente não se tinha isso. De fato, para fomentar a educação, para fomentar a atualização dos advogados, que a gente sabe que é totalmente necessário, né? E até porque, assim, é muita informação. Todas as vezes que ele chega num processo ali, vai ter que debruçar, tem muita coisa para estudar, né? Exatamente. E isso é até um incentivo para continuar buscando mais o conhecimento, estruturando todo o conhecimento. A gente sempre fala que existem os 10 mandamentos do advogado e um dos mandamentos é a atualização constante, né? Olha só. Não tem como ser advogado sem estar atualizado. Falando em atualização, pessoal, o canal aí do doutor, que ele vai passar logo para vocês, tem muito conteúdo. O nosso podcast, ele tá se encerrando. Nossa, muito rápido. Passa voando, né? Tem muito assunto ainda que ficou pendente, que a gente tinha muita coisa para perguntar, né, Tony? Mas agora vamos ter que fazer igual a todo mundo, né? Entrar na rede social do doutor e fazer as perguntas por lá, né? Tem uma resposta, pode ser feito dessa forma? Claro, eu fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas da OAB, de direito, em relação a golpes. A gente está à disposição. A nossa intenção sempre é poder trazer a informação certa, como vocês fazem aqui. A gente sempre comenta e sem querer encerrar o podcast, porque o papo está muito bom, mas nós temos uma mudança, né, nesses últimos tempos e nos últimos anos da velocidade da informação. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque antes nós tínhamos um monopólio de informação e hoje nós não temos mais esse monopólio, só que muitas vezes as informações vêm desconexas e muitas vezes falsas. Então a gente precisa sempre saber de onde essa informação está vindo, como a informação de vocês aqui, que a gente sabe que é certeira e faz tudo acontecer de uma maneira muito mais fácil para todo mundo, né?
Show de Cara, bola. que legal, doutor. A gente fica muito feliz, né, em poder hoje aprender, né, Tony? Verdade. Bloquinho da anotação aqui cheio de informações, a cabeça aqui também. Teve que marcar outro podcast. Então, né? temos que marcar mais um podcast, falar da extensão disso, mas como que as pessoas encontram o doutor nas redes sociais? Pode encontrar o AB também, em Colombo, nas redes sociais? Isso, nós temos hoje o melhor local para me encontrar é no Instagram. Uhum. Meu Instagram é @olucas.martins. Lá você vai conseguir me encontrar, conversar diretamente comigo. @olucas.martins. Isso mesmo. E você pode encontrar também a OAB Colombo em OAB Colombo, que está lá no Instagram também. Lá nós conseguimos conversar, principalmente com os advogados, mas com toda a população também. E nós temos várias parcerias em todos esses municípios que a gente conversou aqui. E se a hoje. dúvida for muito grande, ainda pode marcar um café e visitar você no seu escritório. Marca um café, a gente vai conversando, seja na OAB, seja no escritório. Que Nós legal. vamos conversar com certeza. Legal. Doutor, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Agradecemos de coração sua disponibilidade, né? Depois de um dia de trabalho intenso, né? Muitas responsabilidades, né, Tony? E Mas tá tá aqui aqui de com a coração entregando um conteúdo incrível, um aprendizado pra gente aqui, pra todo mundo que está assistindo. Queria que o doutor deixasse uma mensagem, um agradecimento, o que mandar seu coração. Essa câmera é sua. Primeiro eu quero agradecer a Ismael e Tony pelo papo, foi incrível, passou que a gente nem viu. Agradeço por todo esse podcast, da forma que você recebeu aqui, nós, toda a nossa equipe, foi muito bom. E eu quero deixar a mensagem para você que está nos acompanhando aqui, sempre vai atrás de informações úteis e informações verídicas, como a gente tem aqui no podcast. É muito importante se manter atualizado, porque hoje em dia as informações estão muito dispersas na sociedade, a gente precisa trazer as informações que realmente fazem sentido para a nossa realidade. Muito obrigado mais uma vez e espero que podemos conversar em outras oportunidades também. Com certeza, doutor. Agradecemos de coração sua participação. Tony, deixa uma mensagem para o nosso público aí também, um agradecimento ao doutor, né? Isso aí. Gente, olha só. Eu sei que pela quantidade de informação que existe hoje nos canais digitais, quando você pega alguma informação ou chega alguma informação até você, você talvez vai querer entender o que aquilo está dizendo. Mas você não vai conseguir. Por isso que é importante você consultar um profissional, o seu advogado de confiança, para realmente ele trazer a clareza para você de todo esse conteúdo que de repente vai te levar aí a um prejuízo muito grande. Então, sempre consulte o seu profissional. Tá em dúvida? Na dúvida não faça nada. Consulte o profissional e vai tudo certo. Dr. Lucas, muito obrigado, tá? Obrigado. Por quantas informações aqui trazidas para nós hoje, para os nossos telespectadores. A gente fica muito grato com isso e sabemos que isso ajuda cada vez mais. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Tony. Doutor, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A você que está assistindo o nosso podcast, já curte, comenta, compartilha, envia para um amigo informação extremamente útil no dia de hoje. Um aprendizado para nós aqui, mas para você que assistiu também, ó, se faz sentido, ó, manda para um amigo, ó, você que já levou um golpe, ó, não leva mais, ó, veja como resolver isso, fala com um advogado especialista. Já siga a Conexo também nas redes sociais, Conexo_empresarial no Instagram, @Conexo Empresarial no YouTube, onde está vendo a gente, já se inscreve, ativa o sininho para você receber conteúdos incríveis a toda semana aqui, né, Tony? É isso aí. E olha só, aonde você não consegue chegar, aonde você não consegue acessar, o advogado chega. É isso aí. Um abraço a todos. Até o próximo podcast.